Eleições na Argentina. Uma escolha muito difícil para os argentinos. 26 de outubro de 2019. Eleições na Argentina. Uma escolha muito difícil para os argentinos. De um lado o abismo, Cristina Kirchner, e de outro lado, o caos, Macri. Eleições na Argentina. Uma escolha muito difícil para os argentinos. De um lado o abismo, Cristina Kirchner, e de outro lado, o caos, Macri. Conteúdo retirados de Cartas com Sonhos, de Juscelino Luz. Eleições Argentina. Evidentemente, que desejamos uma situação positiva, melhor para os argentinos. No entanto, o que expressamos abaixo foi objeto de revelação espiritual, sonhos premonitórios. Eleições na Argentina. O aumento vertiginoso de preços na Argentina nos últimos 10 anos. Banco Central da Argentina queima reservas antes das eleições, mas peso ainda assim derrete. Cristina discreta e liberalismo peronista de Macri. Os capítulos finais da disputa eleitoral na Argentina. De um lado, a ocupação de segmento da corrupção na Argentina, do outro lado, Macri com o sufoco do povo, uma luta entre o abismo e o caos. Segundo, as energias indicam que Cristina Kirchner vai ganhar as eleições de 2019, se nada mudar, com 15% de chances apenas de Macri. Eleições na Argentina. O que pode acontecer com a economia do país e como isso afetaria o Brasil? Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina, dessa vez vai concorrer como vice em uma chapa com Alberto Fernandes, que após alguns meses, poderá sofrer, possivelmente, um infarto fulminante. E assumindo Cristina Kirchner a presidência da República da Argentina. Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina, dessa vez vai concorrer como vice em uma chapa com Alberto Fernandes. Mais do que isso, o cabeça de chapa seria Alberto Fernandes, seu antigo chefe de gabinete e uma das vozes críticas à sua administração dentro do movimento peronista. Desde que romperam, quando Alberto pediu demissão do cargo em 2008, os dois passaram anos sem se falar. O panos de fundo para o reencontro, como contam políticos e conselheiros ligados à campanha que colocou a chapa como vitoriosa nas eleições de 27 de outubro de 2019, é uma colcha de retalhos. A fragmentação do movimento peronista, uma sucessão de derrotas nas urnas desde 2015, os processos judiciais aos quais responde a família Kirchner. Cristina observou de forma bastante detida as eleições brasileiras, se Lula poderia transferir seus votos a Haddad. E isso não aconteceu. Em seu escritório em Buenos Aires, uma espécie de bunker peronista com um grande salão ao fundo, as paredes cobertas por memorabilia argentina, estátuas de Eva e Juan Perón, fotos do Papa Francisco, seu amigo pessoal, e um boneco de Lula, que senta no banco do carona em um carrinho pendurado do teto conduzido por Evo Morales. Todos com contas milionárias guardado em bancos. Amigos fiéis de Maduro e outros, que também possuem fortunas em bancos no Vaticano e em paraísos fiscais. Alberto Fernandes foi chefe de gabinete da então presidente Cristina Kirchner até 2008, quando pediu demissão. Ela também enfrenta uma rejeição alta entre parte dos eleitores por descobrirem e saberem ainda pouco do que foi Cristina Kirchner, quem deixou a Argentina no fundo do poço, e não Macri, que pegou o poço sem fundo. Mas claro, politicamente em sua administração fez muitas besteiras, deixando o país em situação terrível. Como Lula, Cristina responde a uma série de processos na justiça, assim como os dois filhos, Máximo e Florência Kirchner. Alberto, por sua vez, além de ser de sua confiança, apesar do afastamento, era visto como alguém com capacidade para dialogar com diversos setores, além de ser um peronista técnico, ainda não exposto ao desgaste da vida política fora dos bastidores. Nesse momento, está sendo usado por Cristina Kirchner para ganhar as eleições na Argentina. A Argentina com Macri a destruição e com Cristina o abismo do país. Além disso, Macri, ministros e o presidente do Banco Central terão de prestar informações a um juiz que investiga a assinatura do acordo entre o governo argentino e o FMI, Fundo Monetário Internacional, no ano passado. Entre as explicações, estão a responsabilidade do presidente na disparada do dólar e a desvalorização do peso. O atual ministro dos Transportes de Macri ainda foi indiciado por supostas irregularidades na prorrogação de contratos viários.
Outra derrota recente foi quando a Suprema Corte Argentina decidiu que o governo terá que arcar com a isenção de impostos para alimentos anunciada pelo presidente em agosto, sem afetar os fundos provinciais. A Argentina se debruça à beira do abismo. Com o peso em queda livre, as bolsas no vermelho e um risco país que chegou a transbordar os 1000 pontos, a jornada das pré-eleições demonstrou que a crise de confiança se agrava. A crescente incerteza política, com o presidente Maurício Macri caindo nas pesquisas, mas deverá subir depois das prévias. Porque se trata da única opção para o país não ir ao abismo e surgir grandes manifestações, violência, falta de segurança e podendo vir a transformar-se em uma Venezuela. E com a ex-presidenta Cristina Kirchner cada vez mais bem situada, entretanto, afundou o país em dívidas monstruosas, corrupção que soma-se à incerteza econômica. Só não foi presa ainda por movimentar influências em vários setores, podendo jogar o país no abismo total. Pesam grandes dúvidas sobre a capacidade governamental de controlar a inflação. Não vão controlar mesmo se Cristina Kirchner ganhar, como apontam as energias do momento. Haveremos de ter uma possibilidade entre 2023 a 2024, de surgir um ditador, chegar ao poder da Argentina, nas próximas eleições para presidente, onde estará complicando as condições econômicas e afundará em violência, manifestações, transformando o país em um país de grande pobreza, violência, ou seja, nas condições piores do que a Venezuela, onde o sul do país precisará de fechar as relações devido à quantidade imensa de imigrações para o Brasil e outras localidades da América do Sul. Bolsonaro e Macri atuam por Mercosul com mais negócios e menos à esquerda. No entanto, isso poderá acabar se Cristina Kirchner ganhar as eleições, dificultando mais para ambos países. Macri se rende ao populismo econômico em ano eleitoral e na próxima manifestação ganhará mais força política. No entanto, ganha menos poder nas eleições devido à falta de uma administração mais clara e objetiva. O Banco Central teve que elevar para 70% os juros das LELIQs, letras de liquidez, a fim de proteger a moeda local, que despenca semana após semana. Os mercados financeiros haviam aberto com cifras muito alarmantes. O dólar era negociado a mais de 47 pesos. As ações de bancos e empresas de energia caíam mais de 10 pontos em Wall Street, e o risco país, o ágio que os investidores cobram para emprestar dinheiro, superava os 1000 pontos, ou seja, 10%. Para se ter uma ideia da desconfiança internacional em relação à Argentina, convém salientar que nenhum outro país da região, exceto a Venezuela, paga um risco país superior a 250 pontos. A Casa Rosada diz que um motivo das turbulências econômicas e políticas tem nomes e sobrenomes. Cristina Kirchner. A ex-presidenta continua sem dizer uma palavra, apenas: vou ganhar de Macri. Restam poucas dúvidas, entretanto. Kirchner já age em modo pós-eleitoral, dando como vencedora diante de Macri. Se não acontecer a virada, tão desejada por Macri, os argentinos sofrerão muito mais do que já estão sofrendo com Macri no poder. Os mercados financeiros e a metade do país que não simpatiza com o peronismo estão alarmados com a possibilidade de um retorno da ex-presidenta. Dá-se como certo que, se voltar à chefia do Estado, renegaria o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que entre junho e setembro passados emprestou 57 bilhões de dólares, e suspenderia o pagamento da dívida. O peso da dívida. Mas a possibilidade de um default argentino existe, com Kirchner ou sem ela. Cada vez mais expressa-se sua lógica natural, de que os 34 bilhões de dólares a serem devolvidos no ano que vem representam uma carga excessiva para uma economia que continua em recessão, e que o aumento da dívida em termos reais, pela desvalorização do peso, exigiria cortes orçamentários quase insuportáveis. A dívida pública argentina supera 90% do PIB, e quase toda ela está expressa em dólares. Macri voltou a culpar Kirchner. O mundo duvida, porque acha que os argentinos querem voltar atrás. Isso mete medo no mundo, então aumenta o risco país, e são tomadas posições defensivas. Mas estão equivocados, as dúvidas são infundadas. Os argentinos não vão voltar atrás. Entendemos que não existe mágica e que o messianismo nos leva a destruir a sociedade, disse.
O presidente salientou que o FMI concedeu à Argentina o maior empréstimo de sua história porque tinha fé nas políticas liberais que seu governo desenvolvia. Na verdade, quem parece mais tranquila é Kirchner. Em 9 de maio apresentou na Feira do Livro uma autobiografia intitulada Sinceramente, cuja enorme tiragem inicial, 60.000 exemplares, já estava esgotada antes de chegar às lojas. A publicação do livro, às vésperas da corrida eleitoral, foi interpretada como sinal da vitória de Kirchner. Seus inimigos argumentam que a ex-presidente precisa recuperar o poder para se blindar das numerosas ações judiciais por corrupção. Seus seguidores têm saudades da relativa prosperidade dos anos de Néstor e Cristina Kirchner, e clamam por seu retorno. Na verdade, não ouve ela, por enquanto, se cala. Limita-se a difundir mensagens sobre a necessidade de recuperar a ordem frente ao caos de Maurício Macri. A expectativa pela apresentação de seu livro, e pelo que possa dizer durante esse ato, é enorme. Cristina Kirchner desfruta de uma vantagem paradoxal. Quanto mais provável se torna sua volta ao poder, mais alarmados ficam os mercados financeiros, e mais os indicadores econômicos pioram. O que por sua vez complica a situação de Macri. Em geral, a sociedade argentina está cada vez mais decepcionada com a gestão dele. Isso se reflete em todas as pesquisas. O homem que prometeu resolver de uma vez por todas os males endêmicos da economia, inflação e desvalorização, pobreza, corrupção, enfrenta no final de seu mandato uma crise devastadora, em grande medida por causa dos seus próprios erros. O que os argentinos não perceberam, que todos os políticos prometem tudo para vencer as eleições, pouco se faz, ou nunca se faz, em relação para melhorar a vida da população. Acontece que nenhum dos dois é opção boa para os argentinos. Podemos considerar que o pior todos já sabem. Kirchner, processada. A ascensão de Cristina Kirchner nas pesquisas coincide com novos problemas judiciais para ela. O juiz Cláudio Bonadio, encarregado do chamado processo dos cadernos, ampliou nesta quarta-feira a denúncia contra a ex-presidenta e pediu pela sexta vez sua prisão preventiva por suposta corrupção. Kirchner é acusada de liderar uma associação ilícita montada no Ministério de Infraestrutura, responsável pelas obras públicas, a fim de arrecadar dinheiro ilegal de empresas beneficiadas nos contratos. A prisão se tornará efetiva quando o Senado da Nação aprovar a perda do seu foro privilegiado, ou, quando o foro privilegiado cessar, escreveu o juiz Bonadio em sua resolução. Na Argentina, isso nunca vai acontecer porque Cristina Kirchner tem a maioria que defende a política de corrupção que ela comanda no país. O magistrado considerou inverossímil a alegação da hoje senadora de que desconhecia as manobras de seus subordinados. A decisão contra a ex-presidenta soma novas acusações ao processo graças às delações de testemunhas que, na qualidade de arrependidas, contaram ao juiz que parte do dinheiro arrecadado ia parar no apartamento que Cristina Kirchner e seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, falecido em 2010, mantinham em bairro rico de Buenos Aires. Cheio de luxo, quanto os que acreditam na política dela, cada vez mais, se afundam num abismo sem volta. Mesmo assim, se os eleitores não mudarem, continuarem cegos, Cristina Kirchner vencerá facilmente as eleições com diferença de mais de 20% de diferença de seu opositor Maurício Macri, que não fez uma boa administração e teve escolhas ruins em seu governo. Outras premonições sobre a Argentina. 1. Alberto Fernandes poderá sofrer um ataque cardíaco fulminante ou ser envolvido em acidente fatal entre 27 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. 2. Falta de emprego, criminalidade, vão crescer mais de 40% na Argentina em 2020. 3. Um ditador poderá ganhar as eleições de 2024, podendo o país entrar em um abismo, pobreza, fome, desemprego, ficando pior do que a situação da Venezuela. 4. Na Argentina, a crise da alimentação começa a crescer em 16 de março de 2028, podendo acontecer muitas emigrações. 5. Em 2030, a situação do avanço da marés começará a complicar para as cidades costeiras na Argentina, a maior prejudicada será a capital e cidades circunvizinhas. 6.
Queda de avião na Argentina poderá matar mais de 200 pessoas em 19 de dezembro de 2027. Mário Ronco Filho, jornalista investigativo.